Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo do canal e vocês já viram aí no tema que o tema do vídeo de hoje, né, a abordagem de hoje é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado aqui. E qual é esse tema? Organização do lar. Como eu, Brenda, consegui organizar a minha casa sem surtar. E acreditem, gente, essa foi uma caminhada, uma jornada que eu ainda estou percorrendo, uma jornada que não é fácil, mas eu consigo dizer hoje que, graças a Deus, está num momento muito melhor e é por isso que eu vim dividir isso aqui com vocês. Organização do lar. Gente, nós sabemos que a organização de uma casa, na maioria dos casos, não é uma tarefa fácil, principalmente aí para as donas de casa que se casaram recentemente. É uma jornada que você passa a percorrer, que é um desafio, né? Porque assim, gente, eu sempre arrumei a casa quando eu morava com meus pais, sempre ajudei, mas é diferente. Não adianta, a gente acha que antes de casar, a gente sabe como é dar conta de uma casa, mas é uma realidade completamente diferente quando você mora com os seus pais e quando você tem a sua própria casa. Por quê? Quando você mora com os seus pais, a responsabilidade principal não é sua, é da sua mãe, do seu pai. Esse peso maior, né, de responsabilidade fica sobre os ombros dele, não sobre os ombros dos filhos, né? Na maioria dos casos, pelo menos. Quando você casa, é diferente, porque se você não fizer, não tem quem vai fazer. Se você não descongelar a sua carne para fazer a sua janta, quem vai vir fazer para você, né? No caso, quando eu digo você, você e o seu marido. Eu tive muita dificuldade com isso. Eu vou fazer 4 anos de casada em novembro desse ano. E eu posso dizer que agora, entrando, né, quase entrando no 4º ano, no meu 3º ano e pouquinho de casamento, foi quando finalmente Deus clareou aqui a minha mente e eu consegui chegar a uma forma de organização que não fosse um peso para mim, que não fosse algo que eu surtasse, porque, gente, acreditem, eu surtava na maioria das vezes organizando a minha casa, porque parecia que ela ia me engolir. Antes da gente começar essa trajetória aí dessa experiência da minha vida, nós vamos ler 2 versículos que são lindos e que têm tudo a ver com esse vídeo. Vamos lá? O primeiro versículo que nós vamos ler é João 15:5, que diz o seguinte: Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. E quando a gente pensa na tarefa de casa, tipo, o que Deus tem a ver com a organização de uma casa? Tudo! Eu me perguntei isso agorinha, antes de começar esse vídeo. E no mesmo tempo já veio assim a resposta para o meu coração. Tem tudo a ver, porque na nossa vida tudo tem a ver com Deus. A palavra dele diz que sem ele nada nós podemos fazer. Então, gente, para mim, pelo menos na minha realidade, o que eu gosto de aplicar é que nos detalhes o Senhor faça parte de tudo. E com certeza, para mim chegar nesse momento em que eu não tenho surtado organizando a minha casa, que tem fluído de uma forma gostosa, que no final do dia eu às vezes estou cansada, mas é um cansaço bom porque eu estou grata, eu estou satisfeita e eu estou feliz por ter organizado a minha casa. E, gente, era uma coisa que eu não conseguia. Eu não conseguia ter alegria em organizar a minha casa. E eu achei que esse dia dificilmente ia chegar para mim, mas chegou. E tudo isso graças a Deus, porque Ele com certeza precisa fazer parte dos detalhes da minha vida, porque sem Ele nada eu consigo fazer. Então, até mesmo na organização da minha casa, eu convido Deus para se fazer presente. E agora nós vamos ler Isaías 41:10, que diz o seguinte: Não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, porque eu sou o seu Deus. Eu lhes dou força e os ajudo, e eu os protejo com a minha forte mão. Amém? Glória a Deus. Gente, eu acredito que essa não seja uma dificuldade só minha, mas de muitas donas de casa ou muitos homens que também são donos de casa. Então, por isso eu quero compartilhar com vocês. Isso tem agregado muito à minha vida. E eu entendi, gente, nessa jornada, eu entendi muitas coisas, né? Amadureci algumas coisas. E por isso eu quero trazer aqui para vocês. Mas nesse vídeo eu não venho aqui passar uma receita, falar para vocês, ó, eu faço assim na minha casa, reproduza exatamente assim na sua casa, que top, vai dar certo. Não, gente, eu quero passar para vocês uma mentalidade que eu precisei conquistar em um posicionamento.
e até o final desse vídeo vocês vão entender direitinho e vão conseguir aplicar, se Deus quiser, isso na vida de vocês também. Então fique até o final desse vídeo e seja abençoado pela minha experiência pessoal, e eu espero que essa experiência traga frutos aí para sua casa também, que você viva uma nova realidade e consiga chegar num nível de organizar a sua casa com prazer, com alegria e com gratidão a Deus. Amém? E principalmente sem surtar. Enquanto eu vou conversando com vocês, porque eu vou começar lá de quando eu casei, eu vou dobrar as minhas roupas, porque eu vou ter que unir o útil ao agradável, né? O Rafael, meu esposo, falou, por que você não faz assim? Faz um vídeo conversando, e aí você vai fazendo alguma coisa. E eu vou dobrar as minhas roupinhas. Geralmente as meninas fazem maquia e conversa, né? Maquia e fala, mas hoje vai ser dobra as roupas e fala. Vamos lá? Início dessa trajetória, gente. Como eu falei pra vocês, eu sempre, desde novinha, desde criança, eu sempre organizei a casa, né? Com a minha mãe, com as minhas irmãs. Eu venho de um lar de 4 meninas, então nós estávamos sempre ali ajudando os nossos pais nas tarefas do lar. Então aprendi muito cedo a como cuidar de uma casa. E assim, gente, quando eu casei, eu fui morar em um apartamento. E neste apartamento, em uma manhã, eu não sei se os barulhos dos carros estão atrapalhando. Deixa eu dar uma conferida antes de continuar. A minha rua é super barulhenta. O meu quarto é de frente aqui com a rua. Eu dei uma olhada no vídeo, parece que não tá prejudicando muito. Mas esse é um horário que passa bastante carro. Mas para mim liberar esse vídeo hoje, eu preciso gravar agora. Então eu espero que dê tudo certo, que vocês consigam entender direitinho. Então, gente, quando eu casei, eu e o Rafael morávamos em um apartamento. E assim, em uma manhã, eu conseguia limpar aquela casa inteira. Ficava um brinco. E pensa na sensação maravilhosa, acho que para toda dona de casa, né? A gente quer terminar as tarefas da casa num dia só. E como eu conseguia fazer isso numa manhã, era maravilhoso. Podia passar o resto da semana fazendo outras tarefas, outras coisas, sem me preocupar com a casa. Aconteceu que essa casa que atualmente nós moramos, nós reformamos ela, né? Mudamos de cidade, que é para essa cidade que nós moramos atualmente. E aí, gente, quando eu cheguei aqui, a partir de que eu cheguei aqui, eu nunca... Pra mim falar que eu nunca consegui arrumar a casa toda num dia, eu acho que acredito que uns 2 dias sozinha, umas 2 vezes, ou mais, mas foram bem poucas, por isso eu nem me recordo. E às vezes que eu consegui deixar a casa toda organizada num dia só, foi porque ou a minha mãe veio me ajudar, ou a minha amiga veio me ajudar, ou porque eu contratei uma amiga minha da igreja para vir fazer a faxina para mim, sabe? Então, sempre foi uma luta muito grande para mim na questão da minha casa, porque eu sentia que eu precisava dar conta, que não era possível. E eu ficava fazendo essa comparação, né? Já até pensei em alugar aqui, morar num apartamento, porque eu queria dar conta da minha casa. E como no momento eu não estou trabalhando fora, trabalhei muitos anos na minha vida fora, mas neste ciclo eu estou apenas estudando à noite, de dia tem as minhas tarefas, enfim, não vem ao caso. Mas eu não estou trabalhando fora, CLT, porque trabalho em casa a gente tem e tem muito, né? Mas eu sentia aquela cobrança de, cara, você não está trabalhando fora, você precisa dar conta dessa casa. E até às vezes, quando eu pagava alguém para vir me ajudar, eu me sentia culpada, vocês acreditam? Porque para mim, na minha cabeça, eu estava gastando um valor, mas eu estava em casa e eu não conseguia dar conta. E era um turbilhão a minha cabeça, porque eu achava que eu tinha que dar conta. Só que, gente, hoje, olhando agora, eu sei que não tem como comparar a organização de um apartamento, né, que é bem pequeno, com uma casa. E no caso, a minha casa, ela é grande. Nós temos 2 quartos, um escritório, um quarto é em cima, temos 2 banheiros, um corredor grande. E assim, quando nós casamos e viemos para cá, nós optamos por móveis conceito aberto, que foi um dos meus maiores arrependimentos. E aqui no nosso quarto tinha um guarda-roupa com assento aberto. Vocês já viram aí nos vídeos anteriores alterações que nós fizemos justamente na casa. Trouxemos um guarda-roupa fechado para melhorar essa qualidade de vida no dia a dia, para diminuir estresse, porque antes, como o guarda-roupa era aberto, gente, o pó que juntava aqui nesse quarto não tá escrito, porque aqui o meu quarto é na frente da rua que passa carro, caminhão, ônibus, trator se deixar. Então ficava uma sujeira. E agora, graças a Deus, com o guarda-roupinha aqui fechado, a gente está vivendo momentos melhores aqui no nosso quarto. Então aí cometemos esse erro, né, de comprar móveis conceito aberto. Hoje estamos melhor, mais adaptados.
Fizemos aí algumas alterações, como por exemplo, guarda-roupa, para melhorar essa situação da nossa vida. E eu ficava fazendo essa comparação, né, do apartamento, eu queria dar conta, era aquela cobrança. Eu busquei várias formas, vários métodos, pedi ajuda para as meninas no Instagram, pedi conselho, via vídeos, perguntava para as minhas amigas, e aí, como que você faz na sua casa? Como que você faz para não surtar? Porque eu não sabia como era organizar a minha casa sem surtar. Eu ficava vendo outros conteúdos e tentando aplicar a exata forma, o exato método da vida de outras pessoas na minha vida. Mas finalmente, gente, finalmente eu entendi, depois de quase 4 anos, que não tem como você pegar uma receita pronta de organização da casa. Sabe por quê? Porque a sua casa não é igual a casa da sua amiga, a casa das blogueiras que você assiste, não tem a mesma quantidade de cômodos, os móveis não são iguais, não vão sujar da mesma maneira, nem todo mundo mora numa rua que passa um monte de carro e ônibus, não é a mesma demanda, porque às vezes uma pessoa trabalha e dá conta da casa. No meu caso, eu não trabalho fora, mas eu cuido da minha casa. Então você tem que ver o que vai se encaixar na sua realidade. Hoje eu entendo, e logo mais eu vou explicar o que eu apliquei na minha vida que deu certo para mim. Hoje eu entendo que não existe uma fórmula mágica. Não existe um passo a passo que você vai pegar ele 100% e vai conseguir aplicar 100% na sua casa, porque são realidades diferentes, são demandas diferentes, é uma vida diferente. Eu, por exemplo, no momento não tenho filhos, consegui aplicar um método que está sendo saudável para mim, só que um dia eu vou ter filhos e aí eu vou precisar me readaptar, me reorganizar para ver uma forma de organização que agora vai se encaixar numa realidade com filhos, entende? Então olha como não tem como replicar simplesmente. Por exemplo, eu posso falar aqui para vocês a exata forma que eu faço na minha casa, como eu vou falar. Só que, por exemplo, quem está me assistindo tem um filho. E aí já não vai ser a mesma coisa, porque na minha realidade eu tenho 0 filhos. Mas na realidade dela, ela tem um filho já, que aí já é uma demanda diferente, entende? Então nós não precisamos de uma receita mágica, uma receita fixa que vai replicar a mesma receitinha na casa de todo mundo. Não. Nós precisamos de mudança de mentalidade, entender aquilo que é importante para você, aquilo que você dá conta, qual é a sua demanda, o que está acessível para você, o que dá certo para você. E parece uma coisa impossível de encontrar, mas não é, gente, porque depois de 4 anos eu finalmente consegui entender isso. Então, com certeza outras pessoas entenderam isso com muito menos tempo do que eu. Mas o importante, né, é que a gente entendeu antes tarde do que nunca. Então, depois de tentar aplicar todos os métodos, todas as dicas, todas as receitas possíveis na minha casa, depois de ver tantos conteúdos e tentar aplicar na minha casa e me frustrar, porque não é que há um problema com as pessoas que fazem daquela forma, não, pelo contrário, é ótimo, é maravilhoso, porque para elas dá certo daquela forma, mas o problema da minha frustração era querer encaixar a realidade de outra pessoa, de outra casa, na minha casa e na minha vida. E não tem como, porque são realidades completamente opostas. Então, quando finalmente eu entendi que estava tudo bem eu fazer no meu tempo, do meu jeito, de uma forma que fosse saudável, gente, pronto, aí deu certo. E olha, isso tudo é graças a Deus, porque eu tenho consciência que sem Deus eu nada posso fazer. E eu passei tanto tempo, anos aí do meu casamento, lutando com essa casa, sabe? Querendo mudar de casa. Às vezes não conseguia nem ser grata, porque eu pensava, cara, eu tenho essa casa, mas eu não consigo dar conta dela, eu preciso mudar daqui, eu não vou conseguir nunca. Era isso que eu pensava. Mas como que Deus é perfeito e Ele muda, né? Porque o que eu tô vivendo hoje, gente, para quem via a minha agonia com essa casa, tentando dar conta e sempre senti que ela me sufocava, que ela me engolia, que ela me sugava pela tamanha demanda de coisas para fazer, sabe? A mudança que foi. Porque a forma que eu me sinto agora, eu me sinto leve, eu me sinto em paz. Depois de um dia cansativo, eu consigo sentir alegria e gratidão pelo meu dia. E outra coisa muito importante, mas que eu vou falar em outro vídeo, gente, quando eu casei, eu odiava a rotina. Eu achava que rotina não era pra mim, eu odiava a rotina. E hoje eu percebo
Meu Deus, que rua barulhenta, Senhor, mas eu te agradeço. Vai, carro, vai embora logo. Mas hoje, depois de sofrer, eu vi na pele que, gente, a rotina, ela não é sua inimiga. Na verdade, ela é nossa amiga. Porque a rotina é nada mais que uma organização. E ela faz parte hoje da minha vida, tem feito parte, porque isso é uma coisa que é muito recente para mim, gente. Não faz meses, faz semanas que eu tenho aplicado isso na minha vida. E já tem feito toda a diferença no meu dia, na minha mente, em várias coisas. Então a rotina, ela é nossa amiga, ela não é nossa inimiga, ela vem para nos ajudar justamente a não surtar, a ter as coisas organizadinhas de forma que a gente consiga dar conta das coisas que nós precisamos. Então, primeiramente, a mentalidade. Gente, precisei mudar a minha mentalidade de aceitar que eu não ia conseguir, eu sozinha, neste momento, terminar de arrumar a minha casa em um dia só. Eu precisava aceitar isso. E isso antes era uma coisa inaceitável para mim. Para vocês terem ideia, às vezes eu arrumava um cômodo e um banheiro. Por exemplo, aqui em cima, o ambiente daqui de cima. E eu já ficava cansada, não conseguia terminar os outros cômodos. Mas cansada mesmo, gente, indisposta. E aí eu já, tipo, desistia. No outro dia eu não continuava fazendo a faxina. Aí quando ia chegar na outra semana, já estava bagunçado o que eu tinha arrumado. E aí eu começava a surtar e falar, meu Deus, eu não dou conta. Meu Deus, essa casa vai me engolir, sabe? E ficava revivendo de novo, de novo, de novo, situações de frustração como essa. Porque eu queria terminar num dia só, mas eu não conseguia e eu não aceitava que eu não conseguia. Quando finalmente eu respirei e falei, não, desse jeito não tá dando certo pra mim. E tá tudo bem, vamos tentar um outro método? E aí eu me desafiei. E foi aí que começou tudo. Eu me desafiei e veio assim na minha mente, ó, Brenda, a partir de amanhã, todos os dias você vai fazer alguma coisa na sua casa. Nem que seja tipo uma coisa pequena. Lavar uma garagem, ai, amanhã eu vou lavar um banheiro, ou amanhã eu vou lavar 2 banheiros, amanhã eu vou limpar o quarto, amanhã eu vou limpar o escritório. E eu comecei aos pouquinhos a aplicar, né, esse método aí na minha vida. Conforme foram passando os dias, gente, foi assim, maravilhoso para mim. Porque eu comecei a finalmente enxergar e a viver algo que estava dentro das minhas possibilidades e do que eu conseguia fazer no momento e estava dando certo. E hoje estou aqui com a minha casa organizada, graças a Deus, e foi dessa forma. Tipo assim, gente, eu sei que para a maioria das mulheres é inaceitável não terminar a casa no mesmo dia, de organizar. Mas, como eu disse, não é que você vai replicar aquilo que eu vivi. Mas nós precisamos encaixar aquilo que dá certo, aquilo que nós temos condições de fazer no momento, força para fazer. Porque a nossa vida também não é só sobre arrumar casa. No meu caso, por exemplo, eu faço cursos, eu faço faculdade, faço isso, faço aquilo. Às vezes tem as tarefas da igreja. Então esse é o método que eu encontrei para mim, Brenda, depois de muita luta, frustração, decepção, choro, surto. Hoje eu aplico dessa forma. Uma das formas que eu tenho, todos os dias eu faço alguma coisa. Eu não vou pegar o dia todo e arrumar a casa inteira, não, mas todos os dias eu vou ali de degrauzinho e degrauzinho. E vocês acreditam que dessa forma eu tenho conseguido manter a minha casa organizada? Gente, antes eu vivia com a casa muito mais tempo bagunçada do que arrumada. E isso me matava por dentro, porque eu queria uma vida assim, onde as minhas coisas estivessem organizadas no lugar. Eu sei que as coisas não ficam limpas o tempo todo, igual. Tem um móvel aqui na minha frente que já tá com um pozinho que veio da janela da rua. Mas tá tudo bem, porque eu sei que eu já tenho aqui na minha organização o momento certo que eu vou fazer aquilo e não tá, nossa, meu Deus, faz um mês que não limpo. Não, se eu seguir esse método que eu tenho feito na minha casa, a casa vai continuar organizada, uma coisinha outra ali que eu vou fazendo manutenções. Outra coisa que eu tenho feito é o quê? A cozinha. A minha cozinha se tornou a minha prioridade. Não gosto mais e me esforço ao máximo, eu e o Rafael, para dormir com a cozinha limpa e após o almoço e após a janta, louça limpa, fogão limpo. Antes a nossa louça ficava aquele tanto de louça para lavar e a falta de coragem que a gente tinha. Lavava, sim, mas daquele jeito, né?
E nesse método que nós estamos aplicando de sempre almoçou, jantou, louça limpa, sujou, aí tomei um café da tarde, vou lavar o meu prato, vou lavar o meu copo e deixar ali na escorredora. Gente, eu não lembro o dia que nós lavamos uma montanha de louça, sempre pouquinha loucinha ali, porque é a rotina, entende? Então, na nossa cozinha nós temos feito assim, dia não. Eu passo um paninho ali na cozinha, e tem sido assim, gente. Antes, uma coisa que eu também não aceitava era todo dia ficar fazendo tarefa de casa. Mas, gente, todo dia vai fazer sim. Só que é diferente você ter um milhão de coisas para fazer na sua casa no dia e você ter apenas uma manutenção, entende? É muito mais leve, muito mais prazeroso. Eu não surto mais, eu não choro mais, porque eu chorava. Eu mandava mensagem para as minhas irmãs e para as minhas amigas surtada, falando, gente, essa vida não é pra mim. Gente, eu pensava isso, eu já pensei tantas vezes isso, que essa vida de dona de casa não era pra mim. Que até às vezes pensava, meu Deus, por que eu fui casar, que eu não consigo dar conta da minha casa e da minha família quando eu tiver filho? O que eu vou fazer da minha vida, Senhor? Porque eu já não dou conta, eu e meu marido, quem dirá quando eu tiver filho. Mas isso daí são coisas que a gente vai criando na nossa cabeça, porque a gente às vezes está seguindo a forma errada, a gente está tentando aplicar a vida de outra pessoa na nossa, a realidade de outra pessoa na nossa, mas não, você tem que mudar a sua mentalidade, entende? Se posicionar de acordo com aquilo que você vive. E não tem problema, se uma pessoa arruma a casa dela num dia só, maravilha, glória a Deus, mas se você é como eu, que tem outras demandas, que às vezes a casa é muito grande, não dá conta, tudo bem fazer um pouquinho a cada dia. Um dia lavar 2 banheiros, outro dia arruma o quarto, outro dia limpa o escritório. E a sua casa vai estar sempre limpa, entende? Outra coisa importante também que eu e o Rafael temos aplicado. Por exemplo, essas roupas. Um belo exemplo que está aqui mostrando para vocês. Às vezes a gente deixava acumular um monte de roupa. Em vez de dobrar logo, o pouco que tinha, deixava acumular. Aí às vezes ficava uma montanha de roupa para dobrar e ninguém queria dobrar as roupas. E agora não. Não só nas roupas, gente, mas eu tô dando o exemplo das roupas, mas outras coisas. Ai, eu sei que aquelas ali na sapateira, o tênis está do lado da sapateira. Por que que você vai esperar para guardar depois, meu amado? Guarda logo agora, porque não deixes para amanhã o que pode fazer hoje. E isso é o que eu e o Rafael temos aplicado. E assim, gente, tem que ser um trabalho em equipe, sabe? Parece muita coisa, mas não é. Se você vai aplicando ali um pouquinho, fazendo degrauzinho por degrauzinho, é leve, é confortável. O problema é você sempre deixar para depois ou para o outro aquilo que você já pode fazer. O que eu tenho aprendido, para a gente ter uma casa organizada, a gente não precisa de grandes tarefas durante o dia, mas pequenas coisinhas que a gente pode ir mantendo ali na organização e que depois não vai virar uma bola de neve. Tirou roupa do varal, às vezes a gente deixa ali na cadeira da cozinha só para ter o momento de subir para cá, tira do varal, põe na cadeira porque é um pouco longe até chegar aqui no quarto, né? Tem um corredor e uma escada. Então a gente deixa para trazer tudo junto. Trouxe as roupas, já pega, dobra, guarda bonitinho no guarda-roupa. E tem sido, gente, uma maravilha. Nós temos vivido momentos assim, sabe? Eu pensava, cara, eu não vou viver esse momento da minha casa organizada, de ter o prazer. E, gente, eu acordo de manhã, olho para minha pia, tudo limpinho, eu penso, nossa, dá até prazer fazer um café da manhã. E é isso, gente. Olha, falei, mas falei do que dobrei roupa, mas tudo bem, eu vou continuar aqui dobrando. Mas eu queria trazer esse conteúdo para vocês, porque eu sei que essa não era somente a minha dor, sabe? Eu ainda tô nesse processo, ainda aprendendo, como eu falei, é algo novo. Com certeza, em alguns momentos, vou ter que remanejar ali de alguma forma, ter um reajuste. Mas eu queria trazer porque eu sei que não era só a minha dor, é a dor de outras mulheres, de outros homens que às vezes não conseguem chegar numa conclusão, numa solução de organização que dê certo para a casa dele. E a gente fica frustrado mesmo, porque a gente compara a nossa casa. Mas a mensagem hoje é, não fique mais comparando. A sua demanda não é igual a do outro, a sua casa, são vidas diferentes, são horários diferentes que às vezes a gente acorda. Gente, é tudo diferente, não tem como a gente querer encaixar a realidade de outra pessoa. A gente pode sim pegar exemplos, bons exemplos, ver o que dá para usar de exemplo. Igual eu tô falando aqui para vocês, os meus exemplos, algumas coisas vocês vão conseguir aplicar exatamente da forma que eu faço, outras não. Mas a mensagem desse vídeo é a mudança da mentalidade e a forma que você vai se posicionar mediante a essa nova mentalidade de acordo com a sua realidade, com a sua demanda, com a sua vida
e com a sua família. Então não tem que ser igual do outro, não. Tem que ser de acordo com aquilo que dá certo para você, de acordo com aquilo que você consegue, e tá tudo bem. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Se você tem dúvidas que eu possa responder, de alguma coisa que eu deixei de falar aqui, algo de tudo que eu comentei que você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que aí, se tiver bastante dúvidas, eu faço uma parte 2 e tiro as dúvidas de vocês também. Podemos em algum momento, né, voltar a falar sobre isso, porque sempre que a gente vai aperfeiçoando as nossas experiências, é interessante a gente passar pro próximo. Porque pode ser que ele esteja vivendo a mesma coisa, a mesma realidade, a mesma dificuldade que você. Então é muito bom essa troca de informações. E é isso, gente. Eu espero muito que tenha ficado claro. Eu não sei se ficou, porque eu não fiz um roteiro, mas eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou, me passe aí o que você não entendeu, o que às vezes ficou meio mal explicado, que eu faço um vídeo novamente, explico para vocês novamente, tá bom? E lembre-se, sem Deus a gente nada pode fazer. Então, mesmo nos detalhes, na organização, na limpeza da nossa sapateira, a gente ainda precisa da presença de Deus, porque até o fôlego de vida e as condições físicas para fazer aquilo é Ele quem dá. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida. Gente, clique em gostei, porque me ajuda muito. O YouTube consegue entender que esse conteúdo está sendo rico para sua vida e ele vai indicar para outras pessoas. Se inscreva no canal, ative o sininho, gente, para sempre que eu postar, você ser notificado aí de primeira mão e não perder nada, porque eu tenho visto que o YouTube, gente, não sei se é porque eu fiquei uma semana sem postar, não tá entregando meus vídeos. Então, misericórdia, YouTube, entrega os meus vídeos. Me ajudem aí, gente, fazer com que o YouTube entregue os vídeos, tá bom? Então, Deus abençoe a sua vida, a sua tarde, a sua noite. No momento que você estiver assistindo esse vídeo, curte, comenta aí. Eu vou esperar o seu comentário. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau!